Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, amém. Estou aqui para mais uma quarta-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, para render graças ao nosso Pai Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, seu Pai, e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Pela graça dele derramada. É o que basta na minha vida e na sua. Em nome de Jesus. Obrigada pelos livramentos estabelecidos ocultos, que nós não vimos, mas Ele nos livrou e livrou a nossa casa, a nossa família. Quero render graça nesta manhã de quarta-feira, 9 de abril de 2025. Por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, no nome de Jesus. Aleluia. Só agradecer por tudo. Agradecer pelo Calvário, agradecer por Ele ter sido essa testemunha fiel e justa e verdadeira sobre a terra. E nos deixar o legado do testemunho, deste testemunho, da fidelidade ao Pai. Em nome de Jesus. Graças te dou, meu Senhor, por tudo, por amanhã, por esta manhã que se inicia. Na paz que excede todo entendimento. Obrigado pelos teus livramentos, pela tua proteção, pelo teu imenso amor. Obrigado por tudo que o Senhor és na nossa vida. Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Rei, nós te agradecemos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, santidade das santidades. Obrigado, amigo fiel e verdadeiro. Obrigado, justo. Aleluia, fiel e verdadeiro. Obrigado pela tua graça, pela tua infinita bondade. Obrigado pelos teus favores não imerecidos, que nós não merecemos, mas o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Muito obrigado por cada ouvinte desta palavra. Visita cada lar, cada família, cada necessidade. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Visita e opera sinais, prodígios e maravilha. Visita os nossos acusadores. Repreenda os acusadores das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Cancela e aniquila toda maldade, toda acusação, toda investida do diabo contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Visita os nossos acusadores, Pai. Assim como o Senhor visitou os acusadores de Jesus Cristo. Aleluia. Dereis, porque minha é a justiça, diz o Senhor. Sua é a justiça em nosso favor. Então, no nome de Jesus, entra com justiça sobre os nossos acusadores, em nome de Jesus. Assim como o Senhor entrou, o Senhor foi o próprio Deus que fez a justiça. Deixa, aleluia. Na vida dos acusadores, do seu Filho Jesus Cristo. É o mesmo que fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Joga por terra toda traição, toda falsidade, toda inveja, toda maldade contra as nossas vidas. Consuma e destrua um a um dos nossos inimigos, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Anula e aniquila toda maldição lançada contra a nossa vida. Agora nós repreendemos e decretamos a falência de cada um deles, de cada acusação, de cada ação do inimigo, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com teu poder, com a tua graça, com a tua justiça. Espírito Santo, revela-te a nós, através desta palavra, flui 100 por 1, para a qual está sendo enviada. Traz purificação e avivamento a cada coração, em nome de Jesus. Eita, Senhor, grande é o Senhor nas nossas vidas, amém. Está lá escrito no livro de João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 18. Olha, vamos falar um pouquinho disso aqui. Está escrito assim, João, capítulo 18, o Evangelho de João. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquietavam, porque jazia frio. Se aquietava porque jazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam. E nada disso em oculto. E nada disse em oculto. Para que me perguntasse a mim, ele perguntou. Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tenho dito isso. Dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal,
Mas se bem, por que me feres? Eita, Jesus lindo! Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali. E aquietava-se, disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Respondeu, perguntou. Ele negou e disse, não sou. E um dos servos dos sumos sacerdotes, parente daquele a quem Pedro cortou a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? Perguntou. Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Aqui fala do julgamento. Jesus é julgado pelos judeus. E eu ficava perguntando ao Senhor, todo mundo sabe que Jesus foi preso, foi conduzido na casa de Caifás, buscado lá no Monte das Oliveiras, onde ele estava orando. O ex-sumo sacerdote é sogro de Caifás, por isso que teve autoridade de levar. O sumo sacerdote em exercício era Caifás, onde foi interrogado a respeito dos seus discípulos e sua doutrina, o que Jesus falava. Então ele respondeu que durante seu ministério havia falado ao mundo abertamente, ensinando na sinagoga e no templo, de modo que nada havia sido dito em segredo. Então, tudo que Jesus fez, eu tenho que fazer. Porque a minha palavra, essa palavra aqui, a sua, diz que nós temos que seguir, os sinais seguirão os que crerem. Então, Jesus pregou abertamente sobre a vinda, sobre a morte, o que ia acontecer com ele. Que ele veio para padecer. Que ele veio para pregar a verdade. Ele veio para anunciar a verdade. Ele veio para libertar os cativos e oprimidos, dar vista aos cegos, curar os enfermos e pregar a palavra de Deus e as almas se renderem. E ele veio também para os judeus e para todas as nações, pregar a libertação, anunciar a palavra e ensinar. Jesus não falou nada escondido. Jesus falou abertamente porque ele estava falando da palavra de Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Encarnado dele estava Deus, o seu Pai. Então, assim como Jesus nos ensinou e foi uma testemunha fiel na terra, eu não posso, nem você, meu irmão e minha irmã, que tem um chamado. Nós temos que falar abertamente da palavra de Deus, sem resíduos, sem restrições de algo que você não tem que falar. Jesus ensinava abertamente e foi acusado, apontado, morto, porque falou a verdade. Então, e foi digno de quê? E ele cumpriu o ministério dele na terra dessa forma. E se você não está atento à palavra, e tem um chamado, e tem pregado, não tem pregado a verdade, essa verdade, dado testemunho dessa verdade, você não está andando conforme a palavra de Deus. Você não é uma testemunha verdadeira. Porque Jesus falou, eu preguei nas sinagogas, preguei no meio dos judeus, em todos os lugares, Jesus pregou nas praças. E ele falou, anunciou a verdade, ensinou a verdade. Pregou em parábola, contou as parábolas, a verdade. Jesus, o mundo lá fora diz, não passou a mão na cabeça de ninguém. Jesus falava a verdade. E ele não falava escondido, nem oculto. Tem gente que não está pregando essa verdade, conforme está escrito, porque as pessoas nos altares, você tem que pregar o que eles querem, não o que está escrito. Quando você é convidado para pregar. Então, meu irmão, é preferível você pregar nas praças, nos ônibus, nos metrôs, nas ruas. No lugar onde você possa falar essa verdade totalmente. Porque se você está, você vai construir o seu ministério falando meias palavras, porque você não pode falar toda a verdade em altares que estão corrompidos. Então você não está sendo uma testemunha verdadeira. Foi o que eu estava lendo agora e o Senhor estava falando comigo. Jesus foi a testemunha verdadeira e ele conta comigo e com você para ser uma testemunha verdadeira.
Oh, manadeixiri. Ele falou nas sinagogas. Havia sido dito, não, nada foi dito em segredo. Assim, pelo testemunho dos seus seguidores. Aí ele mandou perguntar, pergunte os meus seguidores, o que foi que eu ensinei para eles. Pergunta aos seguidores que eles sabem. Porque muitos foram curados, libertos, transformados. Anderes. A palavra que ele pregava era a palavra de libertação. Porque o poder da palavra estava sobre ele. O poder de Deus estava para curar, para libertar os cativos e oprimidos, para dar vista aos cegos. Para tirar não só o cego de nascença, cego de visão, mas cego espiritualmente. E o Senhor, essa palavra é para você. Deus deu para mim, para você, para a gente curar. Para libertar os cativos e oprimidos. Pregar a verdade para que essa palavra flua sem porão e visita as juntas e as medulas de cada coração. E consiga convencer o homem do seu erro, do seu pecado e se arrepender para ser salvo, liberto e transformado. O cativeiro só é mudado, o cativo só é liberto quando aceita a palavra, aceita a correção da palavra, aceita ser confrontado com essa palavra. Aceita ser confrontado. E aceita a verdade da palavra. E renuncia o pecado, renuncia o que está fazendo de erro. Se arrepende verdadeiramente. Aí o cativo é liberto pelo poder da palavra. O coxo é curado. O enfermo é curado. Se crê no único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para te salvar, te libertar, te transformar, para te redimir de todo pecado. E o salvo só é salvo se ele crê no único Filho de Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio, Jesus Cristo, para salvar e morreu por amor a ele, por preço de sangue, o penhor foi o sangue na cruz do Calvário. Se ele crê, ele será salvo. Se essa palavra entrar, e tem que ser pregada a palavra da verdade, como Jesus pregou. Como ele disse, assim, pelo testemunho dos meus seguidores, conheceria a sua doutrina, a doutrina da palavra. É pelo testemunho dos seguidores dele falando. Eu preguei nas sinagogas, eu preguei em praças, eu preguei em lugares onde todo mundo ouviu. E a minha testemunha são os meus seguidores, que ouviram a palavra, aceitaram, se arrependeram e mudaram de vida. E houve transformação e libertação pelo poder da palavra. Esta é a doutrina que eu prego. A doutrina da palavra é o poder da palavra. É o que está escrito na palavra de Deus Todo-Poderoso. Diante disso, um dos empregados de Anás bateu o rosto de Jesus, porque ele estava falando de Jesus Cristo. Como se ele tivesse respondido de maneira áspera. Ele não estava, ele respondeu a verdade. Jesus era assim. O sumo sacerdote enviou hoje, muitos se têm escandalizado diante do testemunho da mensagem de Jesus, porque Jesus falava a verdade. Se você tem se escandalizado ou deixado de se escandalizar porque Jesus falou a verdade, então você está no caminho errado. Você está ensinando o povo, você não está ensinando o povo para ir morar no céu. Por isso que o povo dos ministérios, o mundo, o povo prega, não está sendo liberto, salvo, transformado e nem curado. Vai precisar arrumar remédios, estudar para arrumar formas de remédios para curar. Se a minha Bíblia e a sua diz que quem cura, que o nosso Deus é Ele que cura, que liberta, que salva, que transforma, que muda a história. Esse é. Eu conheço um Deus que cura. Eu conheço um Deus que cura. E que, que através das suas mãos, da sua ministração, Ele cura, sendo a vontade dEle. Então estão trocando os valores. E eu não estou falando de quem senta no banco, não. Estou falando de sacerdotes. Estão trocando os valores. Porque não aceita a mensagem de Jesus. E precisa, para isso, a pessoa precisa andar numa retidão com o Senhor Jesus. Talvez a pessoa ainda não tenha esse. Por mais que falar que é usado por Deus, é isso, é aquilo, é mais correto que todo mundo, não tem uma retidão. Porque ainda acredita que existem remédios para curar, sabe? Sendo que o meu Deus, o seu Deus, Jesus curava, só estendia as mãos deles. Pelo poder da palavra, pelo óleo da unção, eu posso ordenar, ungir os enfermos e ordenar a cura e ele ser curado, porque este poder o Senhor me concedeu e concedeu a você. Você precisa só usar, mas você precisa estar nessa posição e crer que assim será, em nome de Jesus.
Não, procurar remendos, procurar outras formas para curar. Porque Jesus cura na hora, irmão. Jesus cura na hora, meu irmão e minha irmã. Ele cura agora. Se ele quer curar, ele me cura da minha dor, da sua agora. Não é eu precisar pagar preço de oração para ser curada, não. A palavra do Senhor diz que sinais seguirão aos que crerem. E eu creio. Eu creio porque testifico disso. E sou usada assim, porque eu creio. Eu creio. Ele cura na hora da enfermidade, sendo a vontade dele. A vontade dele é curar, não. Mas nem tudo. Tem enfermidade que é para um propósito de Deus, para tratar com a vida da pessoa. Mas tem enfermidade que Deus cura na hora. É na hora. Não é pagar preço para orar. Não é procurar um remédio específico para isso. Porque ele é o remédio. Ele é o curador. O meu Deus é curador. Curador não, meu Deus é o que cura. É o médico dos médicos. E ele concede dons. A mim e a você, que tem um chamado para exercer esse chamado da cura. Em nome de Jesus, só buscá-lo. Eita, meu Deus do céu, em nome de Jesus. Ah, delícia. Jesus, mas ele é clara, mas a verdade do Senhor Jesus é clara. Foi clara e é clara. Quem nele crê é salvo. Aquele, porém, que ama as trevas já está condenado. Como diz João capítulo 3, 18. Então, se você crê que ele é o Filho de Deus, e por que ele nos deu isso aqui, ó? Por que eu cheguei aqui falando o sumo sacerdote? Quando eu estava meditando, ele falava para mim, para falar para você a revelação dessa palavra. Eu fui falando e ele foi falando. A revelação dessa palavra que ele me deu quando eu estava meditando para pregar. Sabe o que ele falou comigo? Que Jesus não fez nada às escondidas, nada às ocultas. Jesus teve coragem de ministrar a palavra, de ensinar a palavra do Pai, mesmo no meio dos judeus, que era um povo de Deus, mas era um povo que ainda não tinha um encontro com o Senhor Jesus Cristo, com o Pai verdadeiro, só com Jeová. Eles conheciam a Torá, mas não conheciam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O poder de Deus, que é o Espírito Santo de transformação. Eles não conheciam o Espírito Santo porque ele não tinha dado lugar para isso. Eles estavam na lei. Eles não conheciam a graça que veio através de Jesus Cristo. E eles não queriam conhecer Jesus, mas Jesus veio e pregou. E muitos judeus se converteram e conheceram a graça, o poder da transformação. A graça são os favores que nós não merecemos, mas ele nos concedeu através de Jesus Cristo, que veio, padeceu, morreu, ensinou, perseguiu, foi tudo, condenado, morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, para que o Espírito Santo nos justificasse e ficasse na terra e morasse e habitasse em mim e você. Esse foi coragem que Jesus tem. E aí tem gente que ainda se escandalizar com isso e não querer que pregue essa verdade, só meias verdades, e outros acreditando que vão construir remédios para a cura de outras pessoas, sendo que esta palavra diz que os sinais seguirão os que crerem, que ele cura, ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e ele usa os dons dele, ele usa pessoas com os dons para ministrar essas curas nesta terra. Ah, Jesus, tá faltando o que nessa terra, meu Senhor? E ele falou, ele não falou nada às ocultas. Ele não falou nada às ocultas, ele falou e ele foi uma testemunha verdadeira na terra. Então, olha, ele não quer que eu e você deixamos oculto nada da palavra de Deus. Ei, Tereixe, se você está usando... Se você é o ministério, você está usando altares e pessoas dizem que não é para você falar a toda palavra, você tem restrição do que você prega, irmão, saia daí, meu irmão. Saia daí, meu irmão, e não vá mais neste lugar. Seu ministério não depende disso. A sua dependência é do Redentor. O Redentor vive e habita em mim e habita em você. E se você está agindo dessa forma, pode sair deste lugar. Seu ministério não vai para frente dessa forma, porque você não será uma verdadeira, uma testemunha verdadeira. Jesus foi o Filho de Deus, a testemunha verdadeira. Foi a testemunha verdadeira. Ele não falou ocultamente, ele falou para todos. Ele não teve medo de pregar a verdade. E eu não tenho que ter medo e nem temer pregar a verdade do meu Pai. Agora, se você está temendo porque você quer uma oferta e você quer agradar os sacerdotes que estão agindo dessa forma, que estão com altares corrompidos, você não está... Sinto muito te falar, meu irmão e minha irmã, mas eu tenho que te falar. Você não está sendo servo, não está sendo testemunha verdadeira e não está sendo servo que o Senhor te chamou.
Ei, você não terá a honra dele dessa forma. Ei, Deus. E se você não parar de agir dessa forma, querer agradar essas pessoas e querer a oferta desses lugares, dos altares corrompidos, quem vai permitir que você seja desonrado é meu pai, o seu pai, seu próprio pai, Deus. Porque ele permitiu honrar ao Filho de Jesus Cristo, que ele não poupou nem o seu único filho, aleluia, porque honrou a ele, cumpriu a palavra dele, os ensinamentos dele, um a um, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Foi a testemunha verdadeira e fiel na terra. Então que você seja. Se você não está sendo, porque Deus está falando que você não está sendo, seja essa testemunha verdadeira. Eita, Selma, André, seja essa testemunha verdadeira, porque se você não for, o próprio Deus vai permitir que você seja desonrado, para que você aprenda com a palavra de Deus, para que a sua alma vá para o céu, não para o inferno. Porque ele te ama, ele vai permitir isso em nome de Jesus. E ele amava Pedro, não importa, Pedro negou ele 3 vezes, mas Pedro foi avisado. Pedro foi avisado. Pedro foi avisado. Mas Pedro se arrependeu. E se tornou um grande homem na presença do Pai, do Filho e do Espírito. Um grande sacerdote, um grande apóstolo. Aleluia. Então se arrependa agora, enquanto há tempo. Use o arrependimento de Pedro. E use agora, enquanto há tempo. Porque o Senhor te chama e Ele tem você para levar a boa nova e testificar dos sinais, prodígios e maravilha dele na terra, da plena verdade. Ser a testemunha verdadeira e fiel na terra, assim como foi Jesus. Porque os sinais seguirão os que crerem. Eita, Jesus, obrigado por esta palavra em nome de Jesus. Ai, obrigada, meu Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer. Meu Deus, é forte. Muito obrigado por ser a testemunha fiel e verdadeira. Me ajuda, me sustenta com a destra da tua justiça. Me esconde atrás do teu sangue precioso. Me cubra com teu sangue precioso, me ajuda. Ajuda o meu irmão e a minha irmã. Aqueles que estão andando na tua presença. Aqueles que estão pregando essa verdade verdadeiramente. E aqueles que não estão ocultando nada. E aqueles que estão. Visita cada coração. Purifica eles, Pai. Traz o arrependimento e a transformação, a libertação na vida deles ainda hoje. Em nome de Jesus. Porque assim como o Senhor perdoou Pedro e precisava de Pedro, e Pedro se tornou um grande homem, um grande apóstolo, de poder, de graça, se cumpra essa palavra na vida do meu irmão e da minha irmã, que precisa se arrepender, se corrigir, aleluia, se arrepender hoje, aleluia, e voltar para a tua presença, porque o Senhor quer fazer de cada um deles, cada um de nós, uma testemunha verdadeira, honrada, verdadeiro e fiel na terra, em nome de Jesus. Ajuda meu irmão, ajuda a minha irmã, Senhor. Perdoa os pecados de cada um deles, a cada uma delas. Perdoa os nossos pecados, a cada negligência nossa. Perdoa em nome de Jesus. E faça deles e delas, aleluia, dos que o Senhor está falando, essa testemunha verdadeira. Ajuda eles a se arrependerem verdadeiramente, Pai. E achando graça ao coração de cada um deles de arrependimento. Aleluia. Muda essa história hoje, desse chamado. Porque o Senhor precisa deste homem e desta mulher, em nome de Jesus. O Senhor precisa de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Entra com purificação, transformação. E acende a chama do teu poder, do teu fogo, do teu avivamento sobre cada coração e cada vida, em nome de Jesus. Porque os sinais seguirão os que crerem. E o Senhor conta com essa testemunha. Me ajuda a ser essa testemunha fiel e verdadeira na terra. Ajuda o meu irmão e a minha irmã, Pai. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos sobre a nossa vida e o nosso ministério. Sobre tudo que é nosso, em que diz respeito ao teu reino. Nesta hora, em nome de Jesus. Visita os nossos, visita todos aqueles que estão fazendo a tua obra em missões. Agora, abençoa a vida deles, Pai. E continua eles, ajudando a eles a ser a testemunha verdadeira e fiel na terra, em nome de Jesus. E sopra todo espírito de falsidade, testemunha falsa do nosso caminho em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, e vem com o teu poder, com a tua graça, com a tua justificação. Aleluia, com a tua alegria, em nome de Jesus.